Olá, seja bem-vindo ao canal da Provance Saúde. Nós estamos com várias playlists com assuntos diversos e esse vídeo de hoje, ele é um vídeo da playlist de auditoria, com ênfase em auditoria de enfermagem. Se você ainda não nos assistiu, entra lá no nosso canal do YouTube, você vai ter vários vídeos com diversos assuntos de interesse do profissional que trabalha com auditoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre auditoria de oxigênio. Quando nós estamos auditando uma fatura que houve a utilização, a cobrança de oxigênio, significa que esse paciente, quando foi internado, fez uso de oxigênio e existem diversas maneiras de você administrar o oxigênio terapia para o paciente. Ele pode estar fazendo oxigênio sob catéter, ele pode estar fazendo sob máscara, ele pode estar fazendo nebulização. São várias as formas de oferecer um suporte de oxigênio para um paciente que esteja necessitando. O que nós, auditores, temos que observar no momento em que vamos auditar uma conta onde houve a cobrança de oxigênio? Só fazendo um parênteses, eu já comentei, acho que num dos primeiros vídeos, como que eu faço auditoria, qual é o meu processo de trabalho. Eu sempre começo por uma análise da fatura. Então eu pego o que o hospital está me apresentando como cobrança, analiso essa fatura e ali eu já destaco os itens que vão precisar de mais atenção. Por isso que eu digo que quando você pega a fatura, você já tem ali sinalizado se houve ou não a utilização de oxigênio. Quando você identifica o uso do oxigênio, você precisa ir ao prontuário do paciente e aí sim desenvolver uma estratégia para conferir esse oxigênio. Como eu faço? Primeiro, nós temos que ter certeza de que houve prescrição médica para o uso do oxigênio. Lembre-se que o oxigênio é uma terapia, tá? Tanto que ele é chamado de oxigênio-terapia, e ele precisa de prescrição médica. Não não diria permitido, mas não é de uso corrente que qualquer outro profissional indique o uso do oxigênio. Óbvio que em situações de urgência e emergência, em que você recebe o paciente, você enfermeiro recebe na emergência o paciente com baixa oxigenação, é comum que a gente vá lá e instale um oxigênio até que o médico venha avaliar esse paciente. Porém, um paciente internado, de uma conta de paciente internado, eu preciso que esse oxigênio tenha sido prescrito pelo médico. Então, eu vou no prontuário do paciente, procuro pela prescrição médica. E na prescrição, normalmente, o médico já faz uma menção ao volume de oxigênio que deve ser oferecido ao paciente. Então, o oxigênio sob catéter a 1 litro por minuto, oxigênio sob catéter a 5 litros por minuto, oxigênio sob máscara, enfim, já está na prescrição como vai ser a forma de administração desse oxigênio. Conferida a prescrição, eu vou para a conferência da utilização. Então, percebam que são duas coisas diferentes. Uma coisa é prescrever, normalmente o oxigênio. Alguns pacientes usam oxigênio de forma contínua. Por quê? Porque são pacientes com patologias pulmonares significativas, importantes, e que realmente são dependentes do oxigênio. Em outras situações, o médico vai prescrever oxigênio se necessário. Então, eu vou na checagem de enfermagem para ver em que momento do dia esse oxigênio foi necessário. Qual é a forma correta da equipe de assistência, né, a equipe que está atendendo esse paciente lá no hospital, na clínica, fazer a checagem desse oxigênio? Ela deve colocar horário de início do uso e horário de término do uso. Então, o paciente está fazendo uso de oxigênio sob catéter a 1 litro por minuto e foi necessário que o oxigênio fosse ligado das 19 às 23 horas. Quando eu, na função de auditor, vou conferir a utilização desse oxigênio, além dessa checagem das 19 às 23 horas, eu também preciso
verificar se, na evolução da enfermagem daquele período, o profissional fez menção ao uso do oxigênio. Tá? O que acontece muitas vezes? O profissional lá de ponta que está atendendo o paciente deixa para fazer a checagem no final do seu período de trabalho. E daí apareceu a dúvida se ele ficou 4 ou 6 horas com oxigênio. Ah, então tá bom, eu vou colocar aqui que ele ficou o período inteiro com oxigênio. Quando eu vou na evolução, onde esse profissional de enfermagem evolui, como o paciente passou aquele período, ele coloca lá, paciente respirando em ar ambiente. Olha, checou que estava em oxigênio durante todo o período, porém na evolução coloca que o paciente estava respirando em ar ambiente. Então existe uma inconsistência entre a checagem e a evolução. Nessas situações, a gente, como auditor, leva sempre em conta o que está na evolução da enfermagem. É fácil? Não. Fácil que eu digo no sentido de obter um consenso com a equipe do hospital quando acontecem essas situações? Não é fácil. Porém, isso é fato, é o que está registrado. E a gente sempre fala que a auditoria, ela é uma conferência, é uma análise de uma fotografia do que aconteceu com o paciente durante o atendimento. Por isso, se você que está me escutando trabalha como auditor ou como enfermeiro num prestador de serviço, num hospital ou numa clínica, tenha isso em mente. O auditor, quando pega o prontuário, ele precisa enxergar naquelas folhas que estão escritas uma fotografia do que estava acontecendo com o paciente. Por isso que essas inconsistências, elas não podem existir. Tá? Se você checou que o oxigênio foi usado às 19, às 24 horas, você tem que evoluir que o paciente estava em uso do oxigênio. Porque se forem coisas discordantes, a auditoria se reserva o direito de acatar aquilo que for mais conveniente para a auditoria. No caso, se eu evoluo que o paciente está em ar ambiente, eu não vejo por que pagar pelo oxigênio. Tá? Então, hoje eu dei uma pincelada bem rápida com vocês de como conferir oxigênio numa conta hospitalar. Observe a prescrição do médico, observe a checagem da enfermagem e observe sempre a evolução da enfermagem em relação àquele período. Eu trouxe esse assunto para vocês hoje porque ontem, quando eu estava fazendo as minhas funções de auditora, eu auditei os prontuários de um prestador aqui da região, onde todas as contas tiveram divergências de oxigênio. E por essas questões bem básicas, assim, de estar prescrito uma coisa, checado outra e evoluído uma terceira, nada conversando com nada. Então, você, auditor, fique atento para que isso não aconteça. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, sempre com ênfase na auditoria de enfermagem. Até lá!